Então, mais uma vez, bem-vindo a todos, né? Nossos paroquianos, em nome da paróquia de São Francisco, aqui da Maravilha, damos as boas-vindas. Aqueles também que nos acompanham, né, pelas redes, pelo YouTube da paróquia, né, nas comunidades, aqueles que depois também em outros momentos poderão assistir a esse primeiro encontro. Bem, o nosso curso, como já foi anunciado, é um curso que irá tratar sobre o Catecismo da Igreja Católica. Mas ao tratar sobre o Catecismo da Igreja Católica, não é falar exatamente um curso sobre um livro, né? Mas o Catecismo da Igreja Católica simboliza para nós a nossa fé, né? A nossa identidade como cristãos católicos, em que nós cremos, quais são as realidades da nossa fé e um instrumento, digamos assim, melhor que nós temos em mãos, que é acessível a todos, é o Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo oficial, né? O amarelo, né, que nós temos, tá certo? Então esse curso irá tratar sobre a nossa profissão de fé cristã católica. Se alguém chega para nós e pergunta: você é católico? Sim, sou católico. E você crê em quê? O que é que nós iríamos responder, né? Se eu chamasse aqui várias pessoas que não são católicas ou que até não são favoráveis à igreja e mandasse sair perguntando a vocês, né? Você é católico, você crê em quê? Né? Claro, eu falo assim, essa seria uma resposta para outras pessoas, mas o primeiro intuito desse curso não é dar respostas para os outros, é dar uma resposta a nós mesmos, né? Para que cada um possa crescer na fé, possa conhecer melhor a sua fé, porque como já dizia, se não me engano, São João da Cruz, né? Não se ama aquilo que não se conhece, né? Para conhecer, para amar, é preciso conhecer. Então, nós iremos hoje apenas fazer uma introdução, tá bom? Sobre o que será o nosso curso, já alguns pequenos elementos. E eu deixei para o que é propriamente, digamos assim, o catecismo, já nas partes da primeira parte, para o próximo sábado, que já é a parte do creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é o creio em Deus. O que é crer e quem é Deus. O nosso próximo encontro será só sobre isso, creio em Deus. Só em dizer isso nós teríamos conteúdo para no mínimo um mês de meditações, né, de reflexões. Conhecer como é a fé desde os inícios da tradição judaica, o que era crer para os judeus, que é a cultura na qual Jesus irá se encarnar e vir ao mundo, que é o povo ao qual Deus fez a sua promessa e no qual foi escrito o Antigo Testamento, né? Creio em Deus. Quem é Deus? Quem é Deus, né? Hoje se fala tanto de Deus de tantas maneiras. Hoje existem tantas religiões, tantas seitas. Então nós precisamos, como cristãos católicos, dizer: eu creio em Deus, mas que Deus eu creio, né? Se uma primeira resposta simples, se alguém nos perguntasse, né? Você crê em quê? Nós poderíamos responder com o próprio credo. Eu creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E aí fazer a nossa profissão de fé. É nisso que eu creio, né? Por isso que a primeira parte do catecismo, e será a primeira parte dos nossos encontros, vai ser sobre o credo apostólico, sobre a nossa fé, que está ali resumido quais são os principais elementos da nossa fé cristã católica, e a gente poder entender parte por parte. Mas eu vou explicar melhor mais à frente, tá bom? Então, a primeira parte vai ser sobre o credo e o catecismo, né? Qual é a relação que tem entre a nossa fé? Toda vez que eu falar o credo, não pensem somente no credo, aquele texto em si, também. Mas quando eu falo credo, eu falo a nossa fé, a nossa profissão de fé, que a gente vai explicar melhor qual a diferença de compreender tudo isso. Então, um breve contexto histórico, né, de por que é que surgiu o catecismo, qual a necessidade do nosso melhor conhecimento da nossa fé hoje e o porquê também, digamos, da motivação, né, desse nosso curso. Lembrando que esse curso nasceu da motivação não somente minha, né, do Padre Marcelo, mas foi uma motivação que surgiu dos paroquianos, né, que nos procuraram, que manifestaram esse desejo, né, de poder
aprofundar a sua fé. Então, o Concílio Vaticano II e o Catecismo, né? Qual é a relação que tem? O Concílio Vaticano II foi aquele evento na igreja onde o Papa se reúne com bispos do mundo inteiro para tratar de temas da nossa fé. Foram 2 anos de reunião, de 62 a 64, e desse concílio foram colocadas muitas mudanças na igreja, né? As missas deixaram de ser em latim, passaram a ser na língua de cada país, para que pudessem as pessoas participar de uma forma mais consciente, até porque o latim já não era mais a língua tão oficial assim nas universidades, nas escolas, então já estava perdendo um pouco esse sentido, né? Depois nas próprias faculdades, universidades, as aulas, as teses, os trabalhos tinham que ser escritos em latim, isso foi mudando. Depois também outras coisas, só que houve uma má interpretação do concílio. Muita gente achou que o Concílio Vaticano estava liberando tudo, que agora a Igreja Católica estava abandonando o passado, estava sendo uma nova igreja. Isso começou a gerar uma série de problemas, digamos assim, na igreja. Muitas pessoas começaram a achar que poderia confundir a fé católica com outras coisas, com outras religiões, né? Até mesmo entre os padres, né? Houve muita crise no sacerdócio, muitos padres deixaram o ministério, né? Depois se teve essa ideia de que o padre não tem mais que usar batina, não tem mais que andar com roupa de padre, e cada um pode andar de qualquer jeito, e muitas coisas, né? Depois até mesmo o fim do celibato, muitas outras coisas, né? E isso só vem crescendo de tempos em tempos. A gente vê que hoje tem a tendência até de querer aprovar a união homossexual na igreja, como se fosse algo de Deus, né? De que os padres possam mudar o modo de viver, que o catecismo, né, até seja modificado, porque não está de acordo com a mentalidade do mundo de hoje, né? O catecismo precisaria se adequar aos novos tempos. Então houve uma grande confusão na igreja, né? Uma grande confusão mesmo na igreja. Foi então que o Papa João Paulo II, né, quando vocês terem em mãos o catecismo, pode olhar na parte de trás, né, tem uma palavra de João Paulo II em que ele diz assim: um catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânico, organizado, né, sistemático, o ensino da Sagrada Escritura, da tradição viva da igreja e do magistério. Nós iremos ir aprendendo ao longo das aulas o que é isso, né? Sagrada Escritura, tradição e magistério, que é onde vem a nossa fé, né? São as 3 colunas da nossa fé, da nossa igreja: a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Por que é que no kit, né, do kit do curso, assim estamos chamando, né, tem a Bíblia e o catecismo? Porque a Bíblia e o catecismo juntos, ele envolve essas 3 realidades da nossa fé: a Sagrada Escritura, né, que é a palavra de Deus, e o catecismo contém dentro dele tanto o magistério. O que é o magistério? É o ensinamento oficial da igreja, aquilo que os papas foram ensinando ao longo dos séculos, o que os concílios foram definindo. Depois, os dogmas que foram definidos, né, a Imaculada Conceição, a Assunção de Maria, a questão de Cristo como Filho de Deus, os dogmas da nossa fé, as realidades da nossa fé, a existência do céu, do inferno, do purgatório, e também a tradição viva da igreja, que é como a igreja vai se desenvolvendo ao longo dos séculos, né? Vocês vão aprender muitas coisas interessantes, por exemplo, o modo como nós celebramos a missa, só um exemplo, né? A oração eucarística 2, que é aquela oração mais breve, né? Que muita gente critica porque é uma oração muito simples, porque é muito não sei o quê. Mas a oração eucarística 2, ela é muito boa, por quê? Porque ela retoma o modo mais antigo e tradicional da celebração da missa. Esse modo que nós celebramos a oração eucarística 2, que na parte dos sacramentos eu vou explicar, se reza pela igreja, se reza pelos falecidos, se reza pelos vivos, né? Ou seja, se reza pela igreja que está na terra, pela igreja que está no purgatório, se reza pela igreja universal. Foi a oração eucarística desenvolvida por Santo Agostinho e por Santo Ambrósio, por exemplo. Santo Agostinho rezava mais ou menos essa oração eucarística. Não tinha uma oração, não tinha um missal antigamente, né? No 1º, 2º, 3º século.
Mas cada santo ia rezando de uma maneira, e o modo como Santo Agostinho rezava, então outros padres, vou rezar como Santo Agostinho faz, né? Isso foi gerando a tradição da igreja. E assim nós, a igreja que existe hoje, é fruto de 2000 anos de história e de caminhada, né? E aqui no catecismo, de forma muito rica, está contido o ensinamento doutrinal da igreja, do magistério, mas tem muitas coisas da tradição da igreja. Muitos textos dos santos, né? Nós iremos ver com o catecismo, que, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tem a parte oficial do texto e tem uma parte, às vezes, com letras menores, que são textos que um Papa, 1700 anos atrás, decretou. Tem uma frase que Santo Agostinho falou sobre aquele assunto, que Santo Ambrósio falou, que São João da Cruz falou, né? Que às vezes, como se formou o nosso credo, como foi que lá Cirilo de Jerusalém, no primeiro século, segundo século, a igreja definiu o catecismo, né? Definiu o credo, digamos assim, né? Então são coisas muito ricas da nossa fé, que já estão contidas, digamos assim, de forma sintética, né? Sistematizada, mas de forma resumida, porque você vai na Europa, nas faculdades europeias, existem bibliotecas de quilômetros, que contariam milhares de quilômetros de livros, né? Da história da nossa igreja, né? Mas o catecismo resume tudo isso para nós. Então essa é a intenção do Papa João Paulo II, né? Que diz que tem a Sagrada Escritura, a tradição viva da igreja, do magistério, bem como a herança espiritual dos padres, né? Esses textos, né? Dos santos e santas da igreja, para permitir conhecer melhor o mistério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Olha isso, o catecismo, o estudo do catecismo, tem por finalidade, como desejou São João Paulo II, reavivar a fé do povo de Deus. Conhecer a nossa fé, estudar a nossa fé, nos ajuda a reavivar a nossa fé. Deve ter em conta as explicitações da doutrina, a explicação da nossa fé, que no decurso dos tempos, dos séculos, o Espírito Santo sugeriu à igreja. É também necessário que a ajude a iluminar, com a luz da fé, as novas situações e problemas que no passado ainda não tinham surgido. São João Paulo II, conversando com Joseph Ratzinger, que na época era prefeito da Congregação para a Fé, depois tornou nosso Papa Bento XVI, e com toda uma equipe, consultas aos bispos do mundo inteiro, elaboraram e publicaram esse catecismo, né? Que é de 81, se não me engano, né? Com a finalidade de ser uma luz para nós em meio a tanta confusão sobre a nossa fé, né? Porque hoje a gente vive, e não falo fora da igreja, dentro da igreja, né, infelizmente, é onde está a crise da fé. Às vezes nós vemos grupos, nós vemos infelizmente até padres, né, ou até bispos, né, para a nossa dor, às vezes pregando ou comentando coisas que são contrárias à fé da igreja. Então nós precisamos conhecer bem a nossa fé, para que quando a gente escute uma pregação, quando a gente escute alguém aí que aparece falando alguma coisa, a gente possa, por nossa própria, né, capacidade, identificar se o que aquela pessoa está falando ou pregando está de acordo com a fé da igreja ou não, né? E para que a gente possa, claro, conhecer mais a nossa fé para amá-la cada vez mais. Um catecismo em tempos de crise de fé, como já falei brevemente. Não vou me deter muito na parte histórica, que a gente vai comentando isso ao longo dos encontros. Ser uma fonte segura da fé autêntica, né? Como eu já falei, existem tantas coisas, né? Por exemplo, você vai nas próprias livrarias católicas, na Paulus, né? Em outras, vez por outra tem algum livro, claro, eles publicam ali, tem alguma permissão, mas vez por outra você vê na internet, ou você vê em alguma livraria, alguma coisa, alguns livros que você diz, não, isso aqui já não está tão perfeitamente de acordo com a fé da igreja. Você não pode diretamente culpar a livraria nem nada, porque é uma publicação, digamos assim, mas a gente tem que ter muito cuidado. Existem muitos teólogos que se apresentam como teólogos, ensinando coisas contrárias à tradição, ao dogma, à fé da igreja, e querendo que isso seja aceito como se fosse a verdade da fé. Então, para os nossos tempos de muita confusão,
Isso aqui é uma verdadeira arma do cristão católico, uma armadura, digamos assim, da nossa fé, para que estejamos com a fé da igreja. E claro, uma resposta ao meu eu creio, né? Eu creio. Quando eu abro a minha boca, quando no meu coração eu digo, Senhor, eu creio. Que nesse momento possa vir todo um mundo, digamos assim, de realidades, de história, de doutrina da nossa fé, que enriquece esse nosso eu creio. Quando a gente diz na missa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu saber com firmeza o que é que eu estou afirmando. E dizer isso com ainda mais amor e com ainda maior convicção da nossa fé. Então, qual é a finalidade, né, digamos, de um modo, já estou falando isso, né, do Catecismo da Igreja Católica? O próprio prólogo do Catecismo, né, o prólogo é o início, né? Logo nas primeiras páginas, né, ele vai falar, né, esse ponto que está aí no texto, né? Seria na página 13, mais ou menos, né? No prólogo, ele vai dizer isso, né? Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Deus nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, afora o nome de Jesus. Cristo veio ao mundo para nos revelar a verdade de Cristo. E nós precisamos, e esse é o nosso objetivo do curso, conhecermos essa verdade revelada por Cristo, pela tradição, o magistério e as sagradas Escrituras. Quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, conhecer a verdade da nossa fé, porque o conhecimento da verdade nos fará caminhar no caminho seguro da fé para trabalharmos para a nossa salvação. O objetivo último, podemos dizer assim, desse curso e da nossa fé, de toda a igreja, é a nossa salvação. Não é apenas um conhecimento intelectual para dar um certificado, né, para vocês no final do curso. Eu poderia até fazer isso, mas é mais do que isso, né? É para enriquecer e para nos salvarmos, né? Então, a vida do homem é conhecer e amar a Deus. Os catecismos bem antigos, né, não sei se aqui os mais idosos chegaram a ter em mãos ou conhecer, tinha uns catecismos antigos que dizia assim, né? Nós viemos ao mundo para conhecer, amar e servir a Deus, né? Era uma frase clássica dos catecismos antigos. Conhecer, amar e servir a Deus. Esse é o objetivo, essa é a nossa felicidade, né? E o nosso catecismo quer nos levar a isso. A vida do homem é essa realidade. Então, a finalidade do catecismo é fazer a nós esta pergunta fundamental. Por que é que nós estamos no mundo, né? Qual é a finalidade da minha vida? Nós vemos hoje tantas pessoas, tantos jovens, né, que percebem dentro de si um profundo vazio, né, existencial, uma certa sensação de que a minha vida não tem sentido, de que eu acordo, eu faço as coisas, eu faço isso, aquilo, até vou à igreja, rezo, eu chego em casa, durmo, mas parece que falta o sal, né? Falta um sentido na minha vida, na minha existência, né? Para que é que eu estou nesse mundo? Qual o sentido da minha existência? Qual a finalidade da minha vida, né? E a nossa fé cristã católica, Cristo ao vir ao mundo, nos dá essa resposta, né? Que nós iremos trabalhar bastante isso ao longo do nosso curso. Eu vim ao mundo para conhecer, amar e servir a Deus. E através do meu amor, né, e aqui podemos falar o meu amor a Deus, e no meu amor a Deus e meu amor aos irmãos, unir-me a Ele e um dia chegar à felicidade do céu. Unir-me um dia a Ele na felicidade do céu. A nossa fé cristã católica tem uma compreensão da história diferente de outras culturas e de outras filosofias. Para muitos, a vida ela começa, o mundo tem suas crises, suas teses, antíteses, como vai falar Hegel e outros filósofos, o mundo entre conflitos e paz, mas chega um momento que a vida termina, né? A vida sempre vai se renovando, mas um dia com a morte
tudo se acaba definitivamente. A nossa fé cristã, ela nos revela que a nossa vida, ela não é só aqui na terra, e que a nossa vida ela não termina com o fim da vida neste mundo, né? Por que é que tantas pessoas, né, têm tanta dificuldade de olhar para a morte, e por que é que a morte é algo tão estranho para nós? Porque o nosso corpo biológico experimenta, né, nasce, cresce, se desenvolve, com o tempo vai envelhecendo, vem os bicos de papagaio, né, os porão de galo, vem o zoológico inteiro, vem todo mundo, e vem as dores nas costas e nos pés, a velhice, os inchaços. A gente percebe que nós vamos padecendo, nossos sentidos vão se debilitando, e um dia nós iremos morrer, né? Só que por que a morte é tão estranha para nós? Porque o nosso espírito que nos dá a vida, o espírito com que Deus nos criou, ele não é mortal. O nosso espírito, ele é imortal. Por isso que nós, homens e mulheres, quando eu digo homem, né, a humanidade, nós somos os seres criados por Deus, a sua imagem e semelhança, que está entre o céu e a terra, entre o finito e o infinito, entre o mortal e o imortal. Eu, Padre Marcelo, eu não morrerei, o meu espírito não morrerá. Por que é que nós rezamos pelos falecidos? Já não morreu? Já não foi sepultado? Por que é que nós rezamos por eles? Porque nós cremos que ele está vivo ainda, né? O corpo está sepultado, mas o seu espírito permanece vivo. E nós rezamos porque existem 3 realidades. Existe a grande infelicidade do inferno, que é a segunda morte, a morte eterna, que quem for condenado não tem salvação, não há mais como sair daí. Mas existe a realidade do céu, que é a felicidade eterna junto de Deus, ao qual todos nós aspiramos e desejamos. E existe a realidade do purgatório, que é esse estado intermediário, essa, digamos assim, essa porta de entrada do céu, onde eu preciso ainda me purificar. Como se eu chegasse numa festa, né, todo suado, sujo da viagem, e na hora, não, vamos entrar, a gente mesmo, não, mas peraí, eu não vou entrar desse jeito, eu vou pelo menos tomar um banho, me arranja aí um lugar onde eu tomar um banho, trocar de roupa, eu vou chegar todo, né, descabelado, todo, né? A própria alma sente a necessidade, e Deus, na sua misericórdia, para aqueles que não atingiram ainda a plena perfeição, Deus concede um tempo de purificação mesmo após a morte, né? E por que é que nós rezamos pelos falecidos? Porque se caso esta alma pela qual estamos rezando, né? Eu rezo, por exemplo, pelo meu pai que faleceu. Por que eu rezo pelo meu pai? Em que sentido? Não, porque o meu pai eu não sei, né? Creio pela misericórdia de Deus que ele foi salvo, mas eu não sei se ele já está plenamente no céu junto de Deus, aí ele não vai precisar mais das minhas orações, né? Ou se ele possa estar no purgatório ainda, em processo de purificação. Então, se ele ainda estiver no purgatório, ele precisará das minhas orações. Uma missa rezada por ele, um terço, uma oração oferecida por um falecido, abrevia o tempo, né, acelera, digamos assim, a purificação do purgatório, para que ele possa entrar o quanto antes no céu. Mas isso quer dizer o quê? Então, padre, isso quer dizer para nós, que nós cristãos católicos, nós cremos na ressurreição. Nós cremos que a morte não tem mais a última palavra, que eu não morrerei para sempre, né? E esse é um grande mistério da nossa fé que nos deveria encher de muita alegria. Quem ama, já dizia Santo Tomás de Aquino, e o próprio Senhor nos revelou isso, quem ama, deseja que o ser amado viva para sempre, né? Quem ama, quem aqui que é pai e mãe, deseja um dia que o seu filho morra e desapareça da existência? Ninguém. Um esposo ou uma esposa sempre deseja que o seu amado viva para sempre. Mas olha que mistério belo que o Senhor nos revelou com a sua morte e ressurreição. De que de fato nós não morremos, de que Ele nos criou imortais. Porque Deus, que é o primeiro que nos amou, já nos criou por amor e com amor. Ora, se a nossa fé diz que o desejo do amado, do amante,
é que o amado não morra e nunca deixe de existir, ora, então se Deus, que é o amor, que é o maior amante, digamos assim, né? Ao nos criar com amor, nos criou de um modo que nós pudéssemos existir para sempre. Que belo isso, não? Deus nos criou para ter a cada um de nós para sempre, eternamente junto a Ele. Nós não teremos fim, nós não morreremos jamais. Por isso que os santos deixavam, pode me queimar na fogueira, pode me jogar na cova dos leões, pode me matar, né? Eu já estou morto para esse mundo, né? A própria batina do padre, né, a batina preta, ela simboliza isso, de que é um homem que está morto para esse mundo, né? Assim é uma simbologia para todos nós. Morrer para esse mundo, viver para Deus eu estou nesse mundo, mas padre, então isso vai fazer com que agora, vou morrer mesmo, esse mundo vai passar, então vou viver aqui na tranquilidade, só esperar a hora da morte? Não. O cristão faz com que a consciência da morte, né, eu falava na última homilia da caveira aos pés de São Francisco, né, que os monges tinham a caveira perto dele. A consciência da morte faz com que a gente valorize ainda mais essa vida, como um dom de Deus, como uma oportunidade de passar por esse mundo, como dizia São José Maria Escrivá, passe por esse mundo e deixe o teu rastro, né? Deixa as tuas pegadas, deixa que a tua recordação seja a recordação de uma pessoa que passou por esse mundo e amou, e se doou, e fez da sua vida um dom de amor para os outros. E como diz a palavra de Deus, a memória do justo será lembrada para sempre, mas a memória do ímpio será jogada no esquecimento, né? Então esse é o sentido da nossa fé, irmos para o céu. Mas essa alegria de estar com Deus não é só no céu quando a gente morrer, já é aqui na terra, né? Já pode viver a alegria de estar unido a Deus. Tem uma frase, inclusive, né, nós que rezamos a liturgia das horas, uma frase, está na leitura do ofício das leituras de hoje, da liturgia das horas, né? Uma frase de Santo Irineu, que ele diz assim, eu coloquei hoje porque eu li essa frase hoje, eu gosto muito dela. A amizade de Deus concede a imortalidade aos que a obtêm, né? Deu para entender? A amizade de Deus concede a imortalidade aos que a obtêm. Foi o que eu li no início do Evangelho de São João. Mas aqueles que creem nele, Deus deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus, de viver para sempre. Quem obtém a amizade de Deus, quem se torna amigo de Deus e se une a Deus nessa vida, obtém de Deus o dom da imortalidade, de viver para sempre, né? Nem o super-homem é imortal, né? Eu acho, né? A gente vê os super-heróis, a gente vê, o homem é imortal, ele não morre, né? Nós somos mais do que isso, né? Se a gente parar para pensar a grandeza com a qual Deus nos criou, de que às vezes os nossos familiares, amigos que já partiram dessa vida, que já morreram, um dia, se nós trabalharmos para ir para o céu, estar junto deles, nós um dia estaremos todos reunidos. Já pararam para pensar que um dia todos nós que estamos aqui nessa igreja morreremos? Quem nos acompanha, né, irá morrer também, né? Padre, mude de assunto, que eu não gosto nem de falar essas coisas. Não, temos que falar, sem medo, com a luz da fé. E é isso que esse curso quer dar a vocês, né? De olhar as realidades humanas e divinas com a luz da fé, com o olhar da fé da igreja, né? Um dia todos nós aqui iremos morrer, né? Uns irão antes, outros irão depois, né? Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas como é belo se um dia todos nós trabalharmos com temor e tremor para ir para o céu. Daqui, não sei, 100 anos ao todo, 200 anos, todos nós estaremos novamente reunidos no céu, né? Josiane, né? Te conheci lá na terra, né? Assim, lá no Quixeramobim, né? E viver aí para sempre, sem morte, sem sofrimento, sem dores, né? Como é importante a nossa fé, né? A comunhão dos santos, que nós iremos falar no credo, né? Creio na comunhão dos santos. Eu que estou aqui na terra, estou unido aos santos, né? Aos que estão no purgatório, rezo por eles, ofereço missas,
Faço os jejuns e sacrifícios pelos falecidos, para que se estejam aí no purgatório possam ir para o céu. Estou em comunhão com os que estão no céu, com a igreja que está no céu, a comunhão dos santos, né? Por isso que eu posso pedir a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, porque ela está no céu. Por isso que eu posso pedir a intercessão de São Francisco de Assis e saber que ele me escuta, porque essa é a comunicação da comunhão dos santos, né? Os santos são todos aqueles que são batizados, que estão em Deus. Hoje a gente costuma chamar os santos só os canonizados, né? Mas todo batizado que vive a sua fé é chamado na Sagrada Escritura os santos de Deus, né? Somos chamados a ser santos, a levar uma vida santa. E estou em comunhão com quem já está no céu. Olha, me espera, reza aí para que eu chegue aí o quanto antes, né? Que eu não me perca, né? Esse é o mistério. Então alcança a imortalidade quem se torna amigo de Deus, né? Esta é a finalidade da vida. Eu sei onde eu quero chegar, né? Isso é muito interessante, né? Eu sei onde eu quero chegar. A minha vida não é viver por aí, não. Deus me criou com um objetivo: viver nesse mundo para amá-lo sobre todas as coisas, para amar os meus irmãos. O amor dá sentido à vida. O amor que vem da nossa fé não é só uma consolação para as horas difíceis. Ela dá sentido à nossa vida e até à nossa morte. E toda essa riqueza está no catecismo. Toda essa riqueza está no eu nem comecei a falar nada, digamos assim. São muitas coisas, e quando a gente começar a ouvir os santos falando a nós, né, o que eles têm a dizer sobre aquela parte do catecismo, que o próprio catecismo coloca, né, para nós. Então o objetivo, a finalidade é essa: eu aqui na terra chegar à minha união com Deus, já aqui na terra, e um dia definitivamente na alegria do céu. De forma breve eu vou falar para vocês, já que hoje é uma introdução, a arquitetura do catecismo. Qual é a estrutura do catecismo da Igreja Católica, para que vocês possam, digamos, ir se adaptando, se acostumando com o manuseio também do catecismo. O catecismo ele pode ser visto de duas maneiras. Primeiro, naquilo que ele quer apresentar em sentido teológico e espiritual, e depois o sentido prático, né? A gente pega ali um livro, né? Tem um sumário, primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, a parte, digamos assim, estrutural dele. Primeiro, né? Tá tranquilo até aqui? Tá dando para compreender? Tá ok? Né? Eu não sei se quem está nos acompanhando também pode, né? Tem um chat do YouTube, né? Se desejar pode também escrever alguma coisa, comentar. Depois eu posso perguntar aqui aos meninos, a gente fazer a leitura também, para vocês participarem conosco, né? Então, o primeiro ponto é conhecer, né? Dentro daquela estrutura que eu explicava, conhecer a nossa fé. Em que é que eu creio? O que Jesus Cristo, o que foi que Ele nos revelou? Qual é a verdade da fé que me ajudará a alcançar a salvação, a amar os meus irmãos, a viver bem nesse mundo? Que é, digamos assim, a primeira parte do catecismo, né? Que é quem é Deus, e aí creio em Deus. Deus é Pai, Deus é Filho, Ele morreu, Ele ressuscitou, é Espírito Santo, o Senhor que dá a vida e tal. Quem é Deus e a nossa fé. Depois, amar, né? Conhecer para amar. Que vem aí os mandamentos da lei de Deus, né? Que virá na terceira parte do catecismo, que é como eu vivo a minha fé, né? Será a explicação de cada um dos mandamentos de Deus, né? De forma bem detalhada, de forma bem explicada, né? E a terceira parte, um terceiro modo que podemos ver, é a questão da graça de Deus. Como é que essa fé, ela se realiza na minha vida, né? Então a graça de Deus, ela vem a mim por meio dos sacramentos da igreja, que é a segunda parte do catecismo, que está um pouco em desordem, né? A gente vai já colocar na ordem. Que é os sacramentos, né? Que é a graça de Deus que atua em mim, o batismo, a Eucaristia, a confirmação, depois os sacramentos do serviço, né? O sacramento da ordem, que é o sacerdócio, o sacramento do matrimônio, depois os sacramentos da cura, e vem depois também a dimensão da unção dos enfermos, né? Então nós vamos vendo os sacramentos e também a oração. A oração também como caminho da graça de Deus, de estar na graça de Deus e buscar a graça de Deus na minha vida. A oração.
que é algo que nós precisamos realmente redescobrir e aprender, né? Por isso que o sacramentos é a segunda parte do catecismo e a oração é a quarta parte do catecismo, né? A vida de oração, né? Em que nós iremos aprender quais são as formas de oração, como é que eu faço uma oração com a Sagrada Escritura, e depois vem também a explicação do Pai Nosso, parte por parte, né? Nesses momentos, eu irei fazer o curso quase em forma de oficina, né? Tipo, quando eu falar dos sacramentos, do sacramento da confissão, eu não vou só falar dos sacramentos da confissão, eu vou ensinar vocês a se confessar e a se confessar bem. Como eu me preparo, como eu me apresento ao sacerdote e o que eu tenho que fazer depois de uma confissão, certo? Tanto os elementos da fé, o que é o pecado, o que é a virtude, quais são os pecados capitais, as virtudes, como eu combato cada pecado, como eu consigo discernir dificuldades espirituais na minha vida para que eu possa trabalhar isso na confissão, na direção espiritual. Então, tudo isso será trabalhado com vocês, mas vai ser coisa prática. A gente vai ensaiar, vou pegar um aqui para simular uma confissão, para fazer de conta, né? Falando ali, não, isso aí está certo, não, está errado, né? E, claro, sempre os momentos abertos para que vocês falem, para que vocês tirem dúvidas, tá certo? Na hora da oração, a oração, como é que eu faço uma Alexio Divina? Como é que eu rezo com a palavra de Deus, né? Todos os passos bem direitinho, que não é obrigado sempre fazer assim mecanicamente, mas, né? O Estácio, o Horácio, Meditácio, Contemplácio, o Axio, né? Assim, os estágios de uma oração da Sagrada Escritura, né? Parar, sentar, orar, meditar, a meditação. O que é fazer uma meditação? E o que é fazer uma contemplação, né? São coisas diferentes, mas a gente precisa saber, né? Então essas coisas vocês vão, né, aprender bem direitinho com a graça de Deus. E, do outro modo, a gente pode ver o catecismo, né? Quem tiver o catecismo em mãos, se quiser, pode ir lá para as últimas páginas, onde está o índice, né? Índice geral, página 926. Deixa eu só conferir aqui se a página coincide, né? 927, são as últimas páginas mesmo. Isso, índice geral. Exatamente. Aqui a página, deixa eu mostrar essa página aqui, tá? 25, é a mesma, 26, 27, só não aparece ali, mas é a mesma. 26, 27, né? Mas lá no final, as últimas páginas, né? As últimas 3, 4 folhas do catecismo, está o índice geral, né? Que ele vai mostrar toda a estrutura do catecismo. Eu vou só mostrar isso brevemente e vou explicar para vocês algumas coisas do catecismo que ajudam vocês a pesquisar, tá certo? Então, a primeira parte, o que é que tem aí, né? Tem um prólogo, né, que a gente leu, que é algumas introduções, e tem, primeira parte, a profissão de fé. Está em negrito, né, com a letra maior, primeira parte, a profissão de fé. Aí diz que a profissão de fé é qual página? 19. Então, é só para conferir se que o meu já passou por várias guerras, né, porque é já um pouquinho antigo, mas eles conservam sempre a mesma página para, né, não ter essa dificuldade. Começa a profissão de fé. O que é que diz? Primeira seção diz o quê? Eu creio, nós cremos. Vai falar que o homem é capaz de Deus, que Deus é o encontro do homem. Eu não vou me deter tanto nessa parte aqui agora, porque nós iremos ir falando sobre isso ao longo do curso, tá certo? Na segunda seção, né, mais quase no final da página 60, vai estar o quê? A profissão da fé cristã, que é o nosso credo, né, que nós já vamos ver no próximo encontro, que iremos começar essa parte. Os símbolos da fé. Por que é que eu chamo de símbolo, né? O que é que significa a palavra símbolo? Vem de uma palavra grega, símbolos, unir as duas partes. Contratos eram feitos com pedaços de madeira que se quebravam e cada um levava uma parte, e quando tinham que mostrar que eu tinha um contrato com aquela pessoa, a gente pegava os dois pedaços, né, de madeira para ver se o modo como foi quebrado, eles tinham que se encaixar perfeitamente. Para dizer, olha, de fato, tem um contrato, né? Nós temos uma comunhão de partes em alguma coisa, né? Então, símbolo, sim, a palavra simboliza na mesma direção de,
E bolos é partes, né? Símbolos, unir as partes, né? Então, unir as partes e a gente pegou a visão. Então, se estão em comum acordo sobre tal coisa, isso é o símbolo da igreja, é a fé. Nós temos que estar em acordo com uma coisa, com o que nós cremos, né? Por isso que o nosso credo é chamado de símbolo. Claro, isso antigamente tinha mais sentido, essa palavra, né? Mas hoje também pode ter a explicação para a gente entender o que significava. O símbolo da fé, o que nós, católicos, de comum acordo, né? Juntando os pauzinhos, né? Juntando os pauzinhos ali, é a nossa fé. A nossa fé é a mesma. Eu posso ir para uma missa aqui na Maravilha, eu posso ir para uma missa lá na Basílica de São Pedro, em Roma, eu posso ir para uma missa lá no Chile, posso ir para uma missa lá nos Estados Unidos, é a mesma missa, é a mesma fé, se reza depois da homilia o mesmo credo, né? Isso é a unidade da igreja, é os símbolos, é a unidade da igreja. Então a primeira parte é a profissão de fé, né? Que é o símbolo, o credo. Em quem nós cremos? Cremos em Deus. E nós iremos estudar que Deus é esse, né? Depois, a segunda parte, né? Se você pega aí passando, você passa a página, eu acho, para quem tem a segunda parte, né? Lá pela página 299, que é a celebração do mistério cristão, que vai tratar sobre os sacramentos, né? Tem sempre umas introduções antes, né? A economia, o que é economia? O que é que tem a ver falar de economia em relação à fé? A economia da salvação. Eu vou ter que explicar para vocês o que é que significa a palavra economia, né? Oikonomos, a administração da casa, né? Que também tem um sentido religioso da palavra economia, né? A economia é fazer a administração da casa, né? Dos bens. Então, como eu administro a minha fé, como Deus administrou a nós a fé, como Ele foi nos revelando, né? Depois o capítulo 2 vai começar a tratar da celebração. A segunda parte entra, né? Lá página 339, os 7 sacramentos da igreja, né? Quais são os 7 sacramentos? Os sacramentos da iniciação, que é o batismo, confirmação e eucaristia. Aqui a confirmação está na frente da eucaristia, porque em alguns países, em alguns lugares, a pessoa recebe primeiro a confirmação, a crisma, e depois que faz a primeira eucaristia, né? Mas eu vou explicar depois isso para vocês, e o porquê disso. Depois, os sacramentos da cura, que é o sacramento da penitência, né? A confissão, a reconciliação, e a unção dos enfermos. Depois vem os sacramentos do serviço, da comunhão, que é o sacramento da ordem, né? O sacerdócio, que são os diáconos, os padres e os bispos. E depois o sacramento do matrimônio, né? Que é um sacramento do serviço, né? E depois falar de outras celebrações litúrgicas, os sacramentais, né? Um crucifixo, um cordão, um terço, uma água benta, a gente poder explicar direitinho o que é cada uma dessas coisas, o que é que a gente pode, né? Como a gente usar essas coisas. Depois, na terceira parte, é a vida em Cristo, é a moral cristã, né? Ou seja, então a fé em que nós cremos, na primeira parte, nós a celebramos. Depois, vê que é uma cascata, né? A fé que nós cremos, celebramos, é a fé na qual nós vivemos, né? A nossa vida, o que eu celebro não é só algo exterior, deve ser a minha própria vida. Aí vem a terceira parte, que é a vida em Cristo, que vai começar na página 461. A vocação do homem, a vida no Espírito, né? A dignidade da pessoa humana, né? Aquilo que eu comentei brevemente já no início, né? E depois a realidade do pecado, né? Como que o pecado fere a nossa dignidade de filhos de Deus, né? O que é as relações, o que é a misericórdia de Deus e o pecado, a gravidade do pecado, o que é um pecado mortal e o que é um pecado venial. Padre, quais pecados eu posso confessá-los somente na hora do ato penitencial da missa? Vocês sabem que o ato penitencial perdoa pecados? Pecados veniais são perdoados já só no simples ato de contrição do ato penitencial da missa, né? Mas os pecados mortais só são perdoados no sacramento da confissão, né? Mas é bom também depois mencioná-los para se trabalhar, né? Mas, padre, o que é pecado mortal? O que é pecado venial? Quais são os pecados que podem me impedir de ir para o céu?
que podem me levar à condenação eterna no inferno? E quais são os pecados que eles não me levam à condenação eterna, mas são os pecados que vão me levar para onde? Vão ter que fazer eu passar por onde? Pelo purgatório, né? Uma purificação melhor. Então, aí você percebe que na hora que eu for falar sobre isso, eu vou ter que voltar lá para a parte do credo que fala do purgatório, né? Aí vocês vão ver como o catecismo ele vai se conectando e tudo vai se tornando uma coisa só, né? A gente vai chegar lá com a graça de Deus. Então, depois, a fé que eu creio, que eu celebro e que eu vivo, é também a fé na qual eu oro, na qual eu me relaciono com Deus. Nós temos uma grande graça, que é a graça que só é dada aos homens, aos seres humanos, homens e mulheres, a graça de se comunicar com Deus, de conhecer a Deus, de amá-lo e de poder falar com Deus, né? Os papagaios não falam com Deus, né? Vi até a irmã da Reza, né, a irmã Chiara, tem um papagaio que eles ensinaram a rezar a alma de Cristo, né? E ela dizia um dia, alma de Cristo, papagaio, santificai-nos, né? Corpo de Cristo, papagaio, salvai-nos, né? Sangue de Cristo, purificai-nos, né? O papagaio repete, né, por repetição, mas o papagaio não está rezando, né? O papagaio não reza, o papagaio não tem razão, não tem conhecimento, né? Ele imita, né, o som. Mas nós não somos papagaios. Nós podemos orar a Deus. E a gente descobre na vida de oração, quem descobre a vida de oração, que Deus existe e que Deus fala e que Deus responde à nossa oração, né? Existem meios de perceber como Deus fala com a gente, né? A gente vai também tratar tudo isso, que é a quarta parte, onde está aqui, né? Eu esqueci de falar que a terceira parte da moral cristã é onde nós iremos trabalhar, né, também os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Que é a lei natural que está no nosso coração, que foi revelada no Antigo Testamento, que é os mandamentos, e depois a lei nova, a lei sublime, que é o Evangelho, né? Na quarta parte, que é a página 655 em diante, nós iremos tratar sobre a oração. Sobre a oração universal, como é que era a oração no Antigo Testamento, como é que é a oração no Novo Testamento, né, a partir da revelação de Cristo, né? Diz assim, ninguém viu a Deus face a face, né? Alguns relatos do Antigo Testamento, Moisés viu a Deus, né, lá em Deuteronômio 33, mas viu a Deus pelas costas, porque dizia que era impossível um homem ver a Deus e permanecer vivo, né? Assim, então, como é que no Antigo Testamento se compreendia a oração? Como é que eu podia me relacionar com Deus? A própria palavra Yahvé, né, que os judeus não pronunciam, trocam por Adonai, por Senhor, só se pronunciava uma vez ao ano, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E eu vou mostrar para vocês, é belíssima essa parte, né? E já vai ser nos primeiros encontros, né? Quando o sacerdote entra com o sangue do cordeiro, entra no Santo dos Santos, lá no templo, como fosse assim a parte principal, abre a cortina, entra pela cortina, está ali o quê? O que é que tem dentro do Santo dos Santos, né? Aqui a gente vai entrar na parte bíblica, né, que a gente vai estudar. O que é que tinha dentro do Santo dos Santos? Era a sala principal do templo. Estava ali dentro a Arca da Aliança, que Deus, né, mandou construir. E o que é que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei, os 10 mandamentos, né? E tinha os anjos, né, os querubins que Deus mandou fazer, o propiciatório, que era a tampa, né, da arca, que é como fosse para nós hoje o altar, aonde ali o sacerdote, está aqui a tampa, e na ponta tinha, né, 2 anjos onde as asas se encostavam. E o sacerdote entrava no templo, no Santo dos Santos, chegava diante do propiciatório, porque ali era a máxima manifestação da presença de Deus que ele tinha. Era a própria palavra que Deus tinha revelado. E ele, com o sangue do cordeiro, ele pegava o sangue, aspergia o propiciatório, ou seja, que o sangue passasse entre as asas dos anjos e chegasse em cima do propiciatório, da tampa, né?
E na hora que ele jorrava o sangue do cordeiro, ele pronunciava a palavra que só se pronuncia uma vez ao ano pelo sumo sacerdote. Ele aspergia o sangue e dizia, Iavé. Né? Isso é muito belo, né? Assim, de como é que os judeus rezavam, como é que eles compreendiam a sua fé. E como nós podemos beber dessa fonte, né? Porque era o modo como Jesus orava também. E depois como é que isso passa a ser a partir de Cristo, porque agora Cristo se revelou, falou a nós. Nós agora vimos Deus face a face. Né? A nossa oração muda a partir daí, né? E nós iremos compreender isso. O que é uma oração de intercessão? Qual é a diferença de uma oração de intercessão? Está na página aqui, 677, né, no sumário. Para quem quiser olhar pelo lado direito pelas páginas. Né? O que é uma oração de ação de graças? O que é uma oração de louvor? Né? Assim como existiam várias formas de sacrifício antigo, existem várias formas de oração. As fontes da oração, os guias para a oração, a vida de oração. O que é ter uma vida de oração? Como é que se reza a oração vocal, rezar com a boca? Né? O que é a meditação? O que é a oração mental? Né? Eu sei que para muitos aqui é novidade, né? Assim, mas vocês vão ver como essas são coisas simples de compreender. E claro, vai ser ao longo de todo um ano, pelo menos, né? Talvez dure até mais de um ano o curso, ninguém sabe, vamos caminhando com tranquilidade. E depois os combates da oração. Padre, eu estou com tanta dificuldade para rezar. Parece uma coisa, é tanta dispersão, é tanta coisa, me dá sono, né? E eu não consigo rezar. Né? Ele vai tratar sobre isso, o combate da oração, né? As objeções à oração, a humilde vigilância do coração, a confiança, perseverar no amor, né? A oração da hora de Jesus, então, nos ensinar a orar. E por fim conclui com algo belíssimo, que é a oração do Pai Nosso, né? Nós iremos depois estudar, será a parte final do nosso curso, né? Seguindo o catecismo, né? A oração do Pai Nosso parte por parte. Né? Quando a gente chegar nessa parte aqui, a gente já vai estar compreendendo quase tudo, com muita tranquilidade, mas a gente vai também fazer o estudo parte por parte, né? A oração do Senhor, a oração da igreja, né? Que está no céu, o que significa isso? Né? Santificado seja o vosso nome. A oração do Pai Nosso, ela possui 7 pedidos. Né? Como é que a gente compreende o Pai Nosso na sua estrutura de oração? Né? Quais são os 7 pedidos? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O que significa dizer isso? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Qual o sentido dessa palavra? Perdoai os nossos pecados como nós perdoamos, né? Às vezes eu gosto de comentar nas homilias. Não nos deixeis cair em tentação. Como é que é essa questão da tentação? É Deus que nos manda a tentação? Por que é que Deus permite que a gente seja tentado? Né? Quando é que numa tentação eu sei se eu caí no pecado ou se eu fui tentado, mas venci a tentação? Né? E depois livrai-nos do mal. O que significa esse mal? Né? Quanto o mal do mundo, a iniquidade e também o mal propriamente como o demônio, né? Como Satanás e os seus anjos. Né? Então essa é a estrutura, digamos assim, geral do catecismo, organizada em 4 partes. A nossa fé que nós celebramos os sacramentos, a nossa fé que nós celebramos, nós vivemos e nela nós oramos. Né? A nossa vida de oração e de diálogo com Deus. Tá certo? Então hoje, de modo geral, né, eu queria apenas comentar isso, né? Não tem mais propriamente agora, vai ter uns outros slides que eu vou mostrar, mas agora eu queria que você pegasse o catecismo, tá bom? Chegue lá no começo desse índice, né? Onde tem ali índice geral. Conseguiram chegar? Se alguém quiser ficar do lado do outro aí para se ajudar, né? Se você voltar um pouco mais as páginas, né? Você vai ver lá pela página 924, 23, 922, né? Você vai ver por essas páginas mais ou menos que existem palavras em negrito, né? Palavras maiores, né? Por exemplo, vamos lá no começo dessa parte aqui, que está na página, é muito grande essa parte. Isso aqui é um grande instrumento para vocês, para todos nós, né? Para quando a gente quiser pesquisar algum tema na Bíblia, né?
Ah, eu quero pesquisar sobre tal tema. Aí eu olho nessa parte aqui desse índice, se o catecismo tem coisas falando sobre isso. E ele vai mostrar todas as partes do catecismo que ele fala sobre aquele assunto, né? Aqui é a página 800, né? 800, aí vão com tranquilidade, tentando manusear. Eu quero que vocês se habituem a aprender a manusear o catecismo, certo? Todo mundo mais ou menos achou? Né? 800, 800 e pouco, né? Qual é o primeiro? E tem o que escrito? Índice analítico. Analítico por análise, né? Eu vou analisar tal coisa. Qual é o primeiro tema que ele coloca? Podem falar bem alto, tá bom? Qual é o primeiro tema? Abandono, né? Quem está do lado de alguém que viu que ainda não conseguiu, pode ajudar aí a encontrar, se precisar. Ou seja, o catecismo, ele fala sobre abandono. Aí ele vai dizer várias coisas, né? Vamos ler juntos? Abandono à providência, abandono à vontade de Deus, abandono de Maria em Deus, o abandono dos discípulos. Deus nunca abandona o seu povo. Então, sobre o tema do abandono, existem alguns pontos que o catecismo fala. O primeiro, abandono à providência, ele vai dizer o quê? O que é que tem aqui? Tem vários números, não é isso? Número 305, 322 e número 2115. Depois, o outro ponto qual é? Abá, né, que é pai em hebraico. Depois, Abel. Qual é o quarto ponto que tem aí no catecismo? Aborto, né? Esses tempos agora, né, que a gente vê a situação do aborto, a Colômbia, né, autorizou aborto até o 6º mês. Ah, eu quero ver o que é que o catecismo fala sobre o aborto. De repente alguém chega, né, me pergunta, o que é que a igreja pensa sobre isso, né, sobre o aborto. Ah, então eu vou ler para poder, para mim primeiramente saber, para depois também até explicar para alguém que me pergunte. Então no catecismo tem 3 pontos. Colaboração com o aborto, fala no número 2272. Cultura de vida e aborto, no número 2770. Depois, preceitos morais e aborto, 2271, 2274. Vocês vão perceber que, por exemplo, nesse caso aqui do aborto, os números são próximos, né? 2270, 2071, 2272, ou seja, então o catecismo está falando sobre isso, é um texto corrido sobre isso. Já aquele primeiro ponto lá sobre o abandono é mais separado. É o 305, é o 2115, é o 506, né? Então vocês vão ver, ação, abstinência. A igreja fala que nós temos que fazer abstinência. O que é abstinência? O que é que a igreja fala sobre abstinência? Aí tem aqui, abstinência na preparação das festas litúrgicas, né? Agora, né, Quaresma, preparação para a Páscoa, fazer abstinência, né, de carne nas sextas-feiras, né, de outras realidades. Número 2043. Eu posso ir lá e ler o que é que o catecismo fala. Depois sobre a adolescência, sobre a adoração, sobre adultério, sobre o amor, né, sobre a alma, sobre o advento, né? Sobre a quaresma, quero ler o que é que fala sobre a quaresma, né? Mas agora vamos aprender a procurar, né, as coisas no catecismo. Vamos ao primeiro ponto, abandono, tá certo? Diz que o primeiro número que fala sobre o abandono está, qual é o número que diz aí? 305. Vamos procurar agora o número 305. É interessante, o catecismo, a gente não procura ele pela página, né? No livro, na página tal, né? O catecismo, normalmente, não se procura pela página, mas pelo número. Então, se você abrir, né? Dessa vez eu vou facilitar para vocês para pescar, né? Está na página 91. Abram lá na página 91, a página mesmo, né? 91. Na página 91 está o número 305, né? Vocês estão vendo, né? Segura aqui para mim, por favor. Que no número, na página 91, tem lá, né? 305. Um pouco acima, né? Outro parágrafo, 304. Normalmente, cada parágrafo ou conjunto de parágrafos é um número.
Então eu cheguei no número 305. O que é que fala? Jesus pede uma entrega filial, a providência do Pai, que cuida das mínimas necessidades dos seus filhos. Aí eu vou ler aquilo ali, né? Aí eu digo assim, olha, nós vamos hoje falar sobre o catecismo no número 1267. Então agora, abram seus catecismos no número 1267. Não é a página, é o número. Número 1267. Tentem encontrar aí, né? Você vai vendo que tem nas páginas, na lateral, os números, né, em negrito, né? Eu vou dar uma andadinha aqui para ver se, né, vocês estão achando. Está dando certo aí? Olha aí, estão mais rápido que eu. Muito bem. Estão vendo que tem esses números aqui ao lado? Esses números, né? Vamos olhar isso daqui, ó. A senhora, né, vê aqui que tem vários números grandes, né? Os números, estou 1929, está aí mais para frente, aí vai procurando, até chegar no, né, a senhora ajuda ela aqui a achar. Já falaram. Então vocês vão procurando, tá bom? Não se preocupem agora, porque é algo que vocês vão se acostumando, né, com o tempo Pronto, a gente vai comentar agora. Esses números são números em que, a princípio, podem estar outros números relacionados, tá certo? Você vê aqui, ó, no número 1270, que é essa página que eu falei, né? 1270, ele fala, né? Tornados filhos de Deus pela regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar diante dos homens a fé que pela igreja receberam de Deus e participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. Ele está colocando embaixo do número um número mais suave, né, menor, 2472, né? Vamos lá no 2472 e ver o que é que tem, né? Se eu não estiver enganado. Aqui ele fala de que quem foi, no 1270 diz que quem foi batizado é obrigado a professar a fé diante dos homens, né? A dar testemunho da fé. Aí a gente vai lá no número 2472, o que é que diz, né? Logo acima está dizendo, é o tema de dar testemunho da verdade, né? Ou seja, é um pequeno aprofundamento desse tema. Não é um tema tão diretamente, que ele não está falando agora propriamente do batismo, mas está falando de uma coisa que está dentro ali do batismo, que é a obrigação de professar a fé diante dos homens. Então, desse ponto aqui, lá nesse outro número, tem um aprofundamento sobre isso. Diz, o dever dos cristãos de tomar parte na vida da igreja leva-os a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações deles decorrentes. Esse testemunho é transmissão da fé em palavras e atos, ou seja, né, é uma complementação daquele ponto, tá bom? Depois eu vou mostrar para vocês que na Bíblia de Jerusalém também tem isso. Está ali uma passagem, ele mostra ou como aquela passagem está em outra passagem, ou que relação aquela passagem tem com o Antigo Testamento, tá certo? Então, a gente procura o catecismo pelos números, tá certo? Para vocês irem se acostumando. Como vocês estão já no número 1271, passa a página. Número 1275. Vocês estão vendo que está aí em cima, né? Resumindo, não é assim? Cada parte do catecismo, né? Ele falou sobre tal tema. Falou ali 5, 10 páginas. Aí sempre o catecismo, no final, ele finaliza com a síntese, com um pequeno resumo daquela parte que foi apresentada, né? Cada artigo, ele termina com um resumo. Eu quero ver assim bem rapidamente qual foram os pontos principais dessa parte do catecismo. Aí pá, né? São só alguns pontos assim bem soltos. Coloquem aí agora, só para a gente terminar, né? Deixa eu pegar aqui uma parte bem interessante. Número 301. Fazer um exercíciozinho hoje, né? E para terminar essa explicação.
Sobre a parte da Bíblia, eu vou explicar no próximo encontro, tá certo? Para não se estender muito e para deixar um minutinho para vocês perguntarem. 301. Vocês veem que no número 301 tem um texto um pouco maior, né, que diz: com a criação, Deus não. E o próximo parágrafo, ele é um texto com a letra um pouco menor, dá para perceber? Normalmente isso aqui é ou uma passagem bíblica, ou então alguma citação de algum santo, né? No primeiro é apenas uma citação do livro da sabedoria, né? Mas no segundo, né, mais embaixo, no 302, tem a letra menor, começa, né? Deus concebe, governa com sua providência. Aí lá no final do parágrafo tem um número bem pequenininho. Que número é esse? 354. É uma referência ao que está lá embaixo. Você vê que logo embaixo, no rodapé, tem as referências. Número 354, Concílio Vaticano I. Eu vou ensinar isso aqui depois para vocês, tá bom? Concílio Vaticano I, DS número 3003. Padre, o que é DS 3003? É um remédio, né? Não, é o Denzinger, número 3003, né? É um outro livro, que é um livro que tem, né, outros documentos da igreja, mas que eu vou mostrando. Não se preocupem que isso aqui não é o principal. O principal é o texto, né, do catecismo. Tá certo? Eu vou dar uma pausa aqui, tá bom? Para perguntar a vocês, deixar um espaço aberto. O outro microfone sem fio está por aí, para a gente, se alguém quiser falar, tá aqui. Pronto, está aqui em cima já. Agora eu vou deixar, nós temos, a princípio é 1h30 o curso. Se hoje, como é a primeira vez, a gente passar um minutinho, não tem muito problema. Mas alguém tem alguma coisa que queira comentar, alguma dúvida que queira tirar, alguma coisa que não entendeu? Fale agora, né? O cálice para sempre, né? Para sempre não, até no próximo curso, né? No próximo encontro pode perguntar o que não perguntou hoje, né? Alguém tem alguma coisa que queira comentar, alguma dúvida para tirar, ou algo que queira comentar? Podem ficar bem à vontade, tá bom? Alguém quer comentar? Não, né? Aqui? Alguém aí? Tá dando para compreender bem? Não se assuste, né? Assim a gente vai aprender a manusear pouco a pouco. Depois isso aqui eu digo página número 1000. Você, antes de eu abrir, vocês já vão abrir primeiro do que eu, né? Pelo costume de manusear. Então, em um minuto, como a gente está, né? Pronto, a Josiane pegou agora em mãos, né, o que eu ia comentar. Junto com o catecismo, nós temos me arranja aqui, por favor, um instantinho, o compêndio do catecismo, né, que é esse outro livrinho menor. Quem adquiriu, né, irá poder se beneficiar dessa realidade. Algum de vocês está com um compêndio aí? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia, né? Alguns têm, né? Por exemplo, abram o compêndio de vocês no número 119, no número 118. Número 118 não é do catecismo mais, é do compêndio, é o pequenininho, tá bom? Vou explicar para vocês. Não é o mesmo número. Número 118 do compêndio. Tem uma pergunta, né? Que é em forma de pergunta e resposta. Por que a morte de Cristo faz parte do desígnio de Deus, né? Pergunta de prova, né? É o número 118. O compêndio, ele também tem as numerações, só que a numeração fica sempre do lado esquerdo da página. Então, quando você vê a página do lado direito, ele não vai estar na ponta da folha, ele vai estar para dentro, certo? Número 118. Qual é o título do número 118? Leiam para mim, quem está com o catecismo. Pronto. Aí tem um texto, né, aqui de 4, 5 linhas. No final do texto do número 118, o que é que tem lá no cantinho embaixo, do lado direito? Tem uns números, né? O número 599-605 e o número 619. Isso aqui é a referência do catecismo da Igreja Católica.
Ou seja, esse ponto que ele está fazendo em uma frase e um parágrafo está no Catecismo da Igreja Católica, no número 599 ao número 605. Então, se a gente pegar o nosso catecismo e formos na página 599, na página, no número, né? 599. O que é que tem escrito no número 599? É o início de um ponto. A morte de Cristo no desígnio divino da salvação, Jesus entregue segundo o desígnio bem determinado de Deus. Ou seja, o que o compêndio falou em um parágrafo, ele vai falar em 1, 2, 3 páginas. Né? E depois também lá no número 619, tem mais alguma coisa sobre isso, que normalmente é o número lá do resumo, que ele faz o resumozinho. Né? Deu para entender? Então existe a relação. Ou então pode acontecer, não existe o contrário, né? Infelizmente, se você pegar o número 619 do catecismo, ele não vai dar referência do compêndio, é sempre só o contrário. É no compêndio, no pequenininho, que vai ter a referência de onde está isso lá no catecismo, né? No catecismo maior. Tá certo? Pode falar. Pode. Tem ele ainda aí ou já acabaram? Tem ele aqui, viu? Disponível. Ah, se no outro encontro também vai. Todo encontro a gente sempre vai deixar, né, para quem queira adquirir tudo. Todo encontro vai ter alguns exemplares para quem deseja adquirir, tá certo? A gente vai tentar em todo encontro ter alguns. Alguma pergunta em relação a isso? Né? Quem aqui está com a Bíblia de Jerusalém? Levanta a mão. Só para eu ter uma ideia, né? Alguns, né? Eu vou pedir que quem adquiriu, se desejar, pode trazê-la no próximo encontro, porque eu vou fazer uma explicação também sobre a Bíblia de Jerusalém de forma prática, tá bom? Mas só de modo bem simplificado, em 1 minuto, né? Porque eu vou fazer a explicação melhor depois. Oi. Por enquanto a gente não tem essa opção de cartão, né? Porque eu não tenho, né? Se de repente eu até conseguir, estou vendo a possibilidade, se eu conseguir, eu falo no próximo encontro. Mas por enquanto... Não, eu sei, com certeza, né? Eu também, quando vou comprar as coisas, quando parcelar em 36 vezes sem juros, eu acho uma maravilha, né? Mas eu vou tentar ver a possibilidade. Mas por enquanto, infelizmente, eu ainda não tenho como, tá certo? Mas se no próximo encontro já tiver alguma coisa, eu falo para vocês. Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de São João, capítulo 1. Né? O livro de São João está depois do Gênesis e antes do Apocalipse. Tá bom? Para ajudar vocês a encontrar. Tá certo? O livro de São João, quem quiser, está na página, para facilitar, página 1844. Né? Se nas mais atuais for a mesma página. Quem encontrou me confirma, é essa página mesmo? 1844. Está lá depois do meio da Bíblia, lá perto, né, são os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. 1843. Tá certo, é o que o vento aqui tinha mudado a página, não viu. 1842, 1843, né? Com calma, né? Vamos tentando achar aí. Oi? Evangelho segundo São João. Isso, mais ou menos 1842, 43. 1 João, né? Que foi a leitura que eu fiz no início do nosso encontro. O número maior, né, só para reavivar, né? O número maior que tem o 1 é o capítulo, tá certo? E quando começa a leitura, tem os versículos, que são essa letra bem pequenininha, isso pequenininho, né? Então, no princípio, lá no NO, do lado esquerdo acima, tem o número 1, bem pequeno. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ponto.
Antes de começar a próxima frase, tem um outro número, né? Número 2, né? Então, está dando certo aí? João capítulo 1, versículo 2. O que é que tem escrito? No princípio ele estava com Deus, ponto. Versículo 3, né? Dá para ver, né? A letrinha bem pequenininha, né? Às vezes pode ser um pouco mais difícil. Quem tiver com dificuldade agora, não se preocupe, né? A gente vai sempre estar manuseando para se adaptarem. E depois eu vou dar aquelas dicas, né? Para vocês, tipo, encontrem, abram na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Não é agora, só dizendo, né? Como é que eu acho? Eu abri, aqui está nos Romanos, padre. Dos Romanos para chegar nos Coríntios, o que é que eu faço? Né? Então lembra, qual é a sequência das cartas de Paulo? Rococó, galeficó, tetetititi, fie. Agora eu já sei. Então, rococó, ro de Romanos, se eu estou no Romanos, cocó, 1 Coríntios, o segundo có, o segundo có. Então, é um pouquinho mais para frente. Passei direto, cheguei lá nos Gálatas. Padre, eu estou nos Gálatas, passei direto, né? Como é que eu faço? Não, rococó, gale, gá. Rococó, gá. Então, Gálatas é logo depois, o Coríntios está um pouco antes. Aí você vai voltando. Parece assim, né, brincadeira, mas são coisas que ajudam a achar mais rápido, até você realmente já decorar sem precisar estar indo a esses recursos. Percebe que lá no capítulo 1, versículo 1, bem pequenininho do lado esquerdo, tem um monte de letrinhas e números. São outras passagens bíblicas. Eu vou dizer uma coisa para vocês agora, né, pode parecer brincadeira, né, a gente pode até rir, mas não é, eu vou falar sério, tá certo? Para muitas pessoas, essa letra ao lado é muito pequena. Mesmo com óculos, é ruim de ver, certo? Você não ri, uma vez eu falei no lugar, esse pessoal começou a rir, mas eu falo sério. Vocês podem adquirir uma lupa, né? Mas sério, uma lupa, né? Aquela lupazinha mesmo baratinha que você compra nas papelarias de escola. Rapaz, isso aqui está uma... Eu queria ver qual é essa passagem, mas a minha vista não deixa. Pega a lupa, né? E olha aqui. Tem pessoas que eu conheço, quando eu estava na Espanha, então eu conheci uma pessoa que ela tinha muita dificuldade na visão dela. E mesmo com a Bíblia com a letra grande, ela tinha dificuldade. Ela lia a Bíblia com a lupa, tem essas lupas bem grandes, né? Ela comprava e usava para ler, sem nenhuma vergonha, né? Com muita tranquilidade. Então, é um recurso, né? Às vezes você quer... Ou então essas explicações pequenininhas, eu queria dar uma olhada, às vezes a lupa, né, pode ajudar. Então, na letra pequenininha tem uma passagem. O que é que tem escrito? 1JO, 1 do 1 ao 2. 1 João, do 1 ao 2. Ele está dizendo que existe essa passagem que tem relação com essa passagem que eu estou olhando agora. Um pouco mais embaixo, lá no versículo 9, diz assim: Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo. Aí ao lado tem escrito o quê? SB7. SB é a sigla do livro da sabedoria, né? Então ele está dizendo que essa passagem, ela tem uma relação com o livro da sabedoria no capítulo 7, versículo 26. Seguintes, quando tem esse mais, é seguintes. Não tô, pode falar no microfone para que os outros possam ouvir também, tá bom? A letra, ela significa alguma coisa também, no caso, que ele falou o S, sabedoria, né? O B, que lá em cima é o primeiro. Não, SB é a sigla. SB é a abreviação de sabedoria, né? João é JO, né? Eu vou mostrar que no começo da Bíblia tem a explicação das siglas, tá bom? O SB é a sigla de sabedoria. Porque na Bíblia a gente não escreve o nome do livro completo, né? A gente sempre escreve, na hora de escrever, coloca JO, SB, TM, né? Para facilitar um pouco na hora da escrita. E também tem uma outra passagem, 1 João 1. Então a gente vai entender que às vezes, eu estou lendo sobre essa passagem, tem uma relação lá com o livro da sabedoria do Antigo Testamento. Aí eu vou lá e olho. Quando eu chego no livro da sabedoria, capítulo 7, ele já vai ter do lado dele outras passagens, que essa passagem já tem relação com lá a passagem tal. E o bom da Bíblia de Jerusalém é que é uma Bíblia de estudo que você vai pegando,
todo o fio das profecias. Por exemplo, quando Jesus faz uma profecia, vai ter aqui do lado onde é que no Antigo Testamento Deus fez aquela profecia. Aí você vai lá e lê, você conhece. Eu sei que essa profecia foi a profecia que Deus fez lá no primeiro livro dos Reis, por meio do profeta Natã ao rei Davi. Então, assim, é muito bom. Vai ter alguns dias do curso que eu vou tirar assim, umas meia horas só para falar sobre a Bíblia e explicar sobre isso, tá bom? Hoje, como é o dia de introdução, eu só falo assim brevemente, mas não se assustem, porque a gente vai explicar isso bem direitinho. Eu vou dizer, por exemplo, tragam a Bíblia tal dia que a gente vai fazer um estudo sobre a Bíblia nesse dia. Vai ser a metade catecismo e a metade estudo bíblico. Aí todos vocês que podem trazem a Bíblia e eu vou passando, eu vou passando por vocês, olhando e ajudando vocês também que nós temos que criar esse hábito de manusear e saber manusear a Sagrada Escritura. Eu garanto para vocês que até o meio desse curso vocês vão saber manusear a Sagrada Escritura com bastante facilidade, digamos assim, tá bom? E não só manusear, mas compreender também, né, o que está escrito aí, tá bom? Então vamos finalizar. Eu vou só apresentar para vocês uma imagem, certo? E vocês não receberam hoje, tá bom? Mas vocês vão receber possivelmente já no próximo encontro. Ia ser uma surpresa, mas já posso falar. Vocês vão receber um folheto, tá bom? Com essa imagem, e dentro dela, ao abrir, vai ter o credo, na forma mais simples, né, que a gente reza nas missas de domingo, e aquele credo mais completo, né? Creio em um só Deus, Pai, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, que a gente reza na Páscoa, em algumas solenidades, tá certo? Porque toda vez que vocês vierem para o curso, questão de peso, se vocês não quiserem trazer a Bíblia e o catecismo, não tem problema. Quando for realmente ter que usar a Bíblia, eu aviso antes, no encontro anterior. Mas quando você, está pesado, mas tragam pelo menos esse folhetozinho, né? Que é o credo, se quiserem, para ir sempre seguindo, olha, essa parte está aqui. E essa eu sempre gosto, né? Quando eu fiz o curso, quando eu fiz esse curso na Espanha, eu fiz também com essa imagem, né? Porque essa imagem, foi a imagem também que eu usei no meu folhetinho da ordenação sacerdotal, é o Cristo sumo e eterno sacerdote. Porque essa imagem, ela tem praticamente todos os elementos da nossa fé cristã católica, né? Quando eu entregar para vocês, eu vou explicar mais detalhadamente. E atrás, na última parte do folheto, tem a explicação detalhada da imagem, né? É uma imagem belíssima, né? Onde tem algumas coisas. Primeiro, você vê que lá em cima, né, tem uma mão, na lateral tem um pássaro, do outro lado tem um pássaro, de um lado tem um homem com a coroa e pão, do outro tem outro homem com uma roupa diferente. Lá em cima tem dois anjos. Percebe que as asas dos anjos se encostam? Lembra vocês alguma coisa que eu acabei de comentar? O propiciatório, né, da Arca da Aliança. Embaixo tem o altar e Cristo está, né, que coisa parece estranha, né? Cristo está em cima do altar, né? Imagine, chega para mim se o padre está em cima do altar aqui, né? Sim, chama o Mira Lopes ali que o padre, né, endoidou, né? O Cristo está em cima do... Se eu fizesse só para testar vocês, do que eu falei, os anjos com as asas encostando, e embaixo o altar. Se antes era a Arca da Aliança, agora, né, esse altar simboliza a Arca da Aliança, mais ou menos. E se antes, né, por que é que Cristo está como se estivesse dentro, entre o altar e os anjos? O que é que tinha na Arca da Aliança antiga? Dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei. A tábua da lei era a palavra de Deus. Por que é que agora é Cristo que está aí? Porque Ele é a palavra de Deus. E a palavra de Deus que se fez carne. Por isso que Ele está sobre o altar, né? Que é o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo. Ele é a palavra de Deus. Ele é a palavra do Novo Testamento. E a gente vai, né, brevemente, a mão, né, que simboliza a Santíssima Trindade, né? O Pai, né, os dedos do Pai. Existem algumas formas que eu vou explicar às vezes assim, entre parênteses para vocês. Por exemplo,
Tem formas que você vê o Cristo, que ele está abençoando, que ele está com a mão assim, né? As duas mãos simbolizam, os dois dedos, a humanidade e a divindade de Cristo, que agora a divindade de Cristo se encarnou e tocou, o dedão simboliza a humanidade, tocou a nossa humanidade. E agora em Cristo, Deus e homem é uma coisa só, as duas naturezas, humana e divina, está na bênção de Cristo. Tem outra simbologia também, pode ser o Pai e o Espírito Santo, e o Filho é o terceiro dedo, que é o dedo que desce e se encarna, né? Pode ter uma outra forma de interpretar. Aqui no caso simboliza o dedo de Deus, que simboliza para baixo, simboliza a encarnação, o envio do Filho. Os dois dedos, né? O Pai e o Espírito Santo enviam o Filho, né? A forma de cruz, né? Que é o envio da paixão, para chegar à glória da salvação, que é o círculo dourado que está por trás da cruz. As três conchas dentro simbolizam a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Eu quero que vocês aprendam a olhar para os ícones e saber interpretar, isso é muito bom também, tá bom? Os dois anjos, né, que vocês já sabem o que é, os dois anjos que tocam, né, as suas asas, não vê o toque porque está a Trindade na frente, mas simboliza, né, os dois anjos que tocam, que o que é que tinha no centro dos dois anjos, abaixo das asas? A Arca da Aliança com as tábuas da lei. Agora os anjos estão em adoração ao Cristo, sumo eterno sacerdote, que se encarnou para a nossa salvação. Porque a palavra de Deus diz, quando o Filho de Deus entrou no mundo, Deus disse, todos os anjos o adorem, né? Depois eu boto as citações bíblicas. O sinal dos anjos, né, em forma de adoração, seja uma forma de oração, interessante esses detalhes, as mãos juntas, né, uma forma litúrgica da oração, e as mãos recolhidas no peito, né, que é o anjo da direita, que é os dois modos, digamos assim, de contrição. A oração litúrgica da igreja, ou seja, eu me adoro a Cristo na oração litúrgica da igreja, né, nos sacramentos, na missa, nos sacramentos, e eu adoro também na minha oração pessoal, né, as duas dimensões do catecismo, que é a vida de oração pessoal, eu me encontro com Cristo. Depois, do lado esquerdo, tem o pelicano, né? A Catedral de Quixadá, o altar antigo à direita, tinha um pelicano muito bonito, né? Eu nem lembro se ainda tem, se foi tirado. O pelicano é uma ave que simboliza o Cristo. Assim como Cristo deu a sua própria carne para a salvação do mundo, e assim como a igreja, ela tira da sua própria carne, porque na missa a igreja gera a carne de Cristo, e na comunhão dá para os seus filhos, né? O pelicano é uma ave que, quando está numa situação de fome e ele não encontra mais nada para dar para os seus filhotes, ela tem um bico longo e o bucho, né, assim, bucho que chama, né, o papo aqui, o bucho carnudo. O pelicano, ele tira com o bico a própria carne da barriga e dá para os filhos comer e beber o sangue, né? Por isso que o pelicano é uma imagem da Eucaristia, e a imagem do Cristo que se oferece por nós, e a imagem também da igreja que nos alimenta com o corpo e o sangue de Cristo, né? Interessante, né? A outra imagem é uma ave mitológica, que é a fênix, né? Quem é das antigas que assistiu os Cavaleiros do Zodíaco, né? Tinha a fênix, né? Que é a ave que, segundo a mitologia, ela ressuscita. Depois eu vou explicar com calma, né? Mas só para não alongar muito. É uma ave que, ela, quando morre, ela tem esse poder de ressuscitar na mitologia, né? Depois eu vou fazer a explicação direitinho da mitologia. Mas a imagem do Cristo, né, que ressuscita, e a imagem do cristão, que nas águas do batismo também morre e ressuscita para uma vida nova. Pode-se fazer uma alusão à águia também. A águia, quando tem 40 anos de vida, a águia vive uns 70 anos, se eu não me engano. Quando a águia faz seus 40 anos, mais ou menos, ela tem que ir no alto de uma montanha, né, onde nenhum predador possa atacá-la. A ave consegue alcançar longas alturas, e ela tem que se bater o seu bico e as suas unhas, suas presas, contra as pedras, até sangrar. A águia, ela tem que arrancar o seu bico e as suas unhas, é uma tortura, né? Se ela fizer isso, o bico e as unhas se renovam e ela vive mais uns 30 anos. Se ela não fizer isso, ela morre. Então, assim, se o cristão quiser viver, ele tem que morrer.
Ele tem que se sacrificar. Então, assim, a própria criação, a natureza, é cheio de elementos que nos ajudam com simbologia, interpretar a fé. Depois, aos pés do altar, estão dois homens, duas figuras. Quem são eles? À esquerda, Melquisedeque, que é o sacerdote, no livro do Gênesis, ele aparece para Abraão, e oferece um sacrifício de pão e vinho. E é por isso que a nossa Santa Missa, ela não oferece mais cordeiros ou animais, mas Jesus, na última ceia, ele fez o sacrifício segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma oferta de pão e de vinho, e não mais a oferta de sacrifícios, né? Por isso que a gente diz dos padres, né, e dos sacerdotes de Cristo: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, tu ofereces agora um sacrifício de pão e de vinho. Só que Cristo uniu o sacrifício do Cordeiro, que agora é Ele mesmo, o Cordeiro de Deus, mas em forma de um mistério do pão e do vinho. Ou seja, lá no Gênesis, quando Deus estava se revelando a Abraão, Deus já pensava no mistério da Eucaristia, né? Mas isso só se revelou plenamente em Cristo. E Melquisedeque está olhando para Cristo, né? Está olhando para Cristo sacerdote, como que reconhecendo: tu és o sacerdote eterno, tu és o sacerdote do qual eu profetizei, tu és o verdadeiro Melquisedeque, que significa rei de Salém, né? Que é rei de Jerusalém, tu és o príncipe de Israel, tu és o sacerdote de Jerusalém, né? Essas imagens bíblicas muito bonitas que nós iremos ver. E o sacerdote, o outro homem ao lado, é o sacerdote Arão, né? Moisés e Arão no Antigo Testamento. Essas são as vestes sacerdotais, né, do Antigo Testamento. Lembra um pouco a roupa do diácono, né, a roupa do serviço também. A túnica, né, a faixa, né, que envolve. Por isso que o sacerdote usa o símbolo na hora da missa, ou quando usa a batina pode usar a faixa também, né. Existe as pés, vou explicar depois a veste sacerdotal, né. E as casulas antigas, casulas romanas, que é aquela casula sem... Depois, qualquer dia, se eu conseguir, eu trago para vocês, celebro alguma missa com ela. Ela só vem até o ombro, né? Ela não vem até o fim dos braços, ela só vem até o ombro, né? E lembrando também essa veste do peitoril do sacerdote do Antigo Testamento. O turíbulo, né, que simboliza a incensação a Deus. E o sacerdote do Antigo Testamento está em posição de adoração, mas também em posição como que cedendo o seu lugar. Sim, não. Até então era o sacerdócio antigo, mas agora, ó Cristo, eu te dou o lugar, né? Tu és o sacerdote eterno, tu és o sacerdote verdadeiro, como que dizendo assim, a reverência como que reconhecendo no Cristo o verdadeiro e único sacerdote. No centro do altar, uma imagem do Cordeiro, né, que é o próprio Cristo. O Cordeiro está em cima de quê? Aqui a imagem não dá para ver muito bem, mas é um livro com 7 selos, né? Que são o livro do Apocalipse, o livro da vida, né? Somente o Cordeiro era capaz de abrir o livro da vida, que estava fechado com 7 selos, né? Só Ele tem o poder da vida e só Ele pode redimir e salvar, né? E embaixo as 3 conchas para dizer que a obra da salvação é a obra do Cordeiro, é Cristo, mas é uma obra também da Santíssima Trindade, certo? Aqui mais de perto, né, dá para ver agora, é como se fosse um livro igual ao missal, né? Esses livrinhos vermelhos, né? É como se o livro tivesse assim, tá vendo? E os 7 selos, né? Os 7 pontos que fecham o livro, né? E só o Cordeiro, ele está sentado em cima dele, que só ele pode abri-lo, né? E a cruz, né, branca com vermelho, que é o símbolo da cruz, né, da vitória, né, da ressurreição. Você vê que o sacerdote Melquisedeque já está com uma veste que lembra mais as nossas casulas atuais, né, a casula que a gente usa no dia a dia, né? Ele traz, né, o pão e o vinho e o rei, e a coroa, né, para dizer que é o rei, né, Melquisedeque, que apareceu a ele. Do outro lado, como eu já expliquei, está o sacerdote Arão, vestido de túnica também, com as vestes, né? E no centro, claro, está o Cristo, sumo e eterno sacerdote. Ele está com todas as vestes, de todas as insígnias do sacramento da ordem, né? Depois eu vou botar algumas imagens, botando cada um em separado.
Por baixo, né, pelos pés, a gente vê que ele está com a túnica, né, a túnica branca que o padre também coloca na hora da missa. Por baixo você vê as duas pontazinhas, que é a ponta da estola, né, estola sacerdotal, que ele é o sacerdote. Por baixo da casula tem um assim meio quadrado, é uma dalmática própria dos diáconos, né? Os bispos tinham o costume de, quando iam se revestir, colocavam por baixo da casula a dalmática, e depois para dizer que ele tinha plenitude do sacerdócio, do sacramento da ordem, né? Mas para dizer a dimensão da dalmática, a dimensão do diaconato, do serviço, daquele que se fez servo por amor aos seus irmãos e por ele se entregou. E por cima da dalmática está a casula, né? Porque é tudo vermelho, né? Mas mais esse pano que lembra mais a nossa casula, né? Que o padre coloca na missa, que simboliza propriamente o sacerdócio, que tem um sentido semelhante com o sentido do pálio. Vocês estão vendo essa fita branca, né? Que dá a volta aqui e desce. Você percebe que o Papa usa, às vezes, esse pálio, e os arcebispos também usam, para mostrar que eles estão em uma relação mais direta com o Papa. O pálio, ele é feito de lã de ovelha, para dizer que é feito da lã da ovelha, para dizer, é a imagem, é como se tivesse o Cristo com o sacerdote, com a ovelha sobre os ombros, né? É o símbolo do pastor. Por isso que o Cristo, né, e o Papa e os arcebispos usam o pálio para dizer que ele é o bom pastor. O sacerdote, Cristo, é o bom pastor que leva nos ombros as suas ovelhas, que somos nós, né? Então, quando vocês veem o Papa com a casula e por cima da casula aquele pálio branco, simboliza isso. Tem os mais compridos, Bento XVI gostava de usar uns mais longos, o Papa Francisco está usando mais o mais curtinho, né, que termina com a ponta preta. Existem vários modelos. E essas cruzes, né, ao redor do pálio, né? Então, aí a imagem completa. Eu gosto dessa imagem porque ela traz muitos elementos, né, desde os elementos do Antigo Testamento, o Novo, os sacramentos, a vida de oração. Então é uma imagem bem completa, tá bom? Mas não se preocupem que vocês vão receber essa imagem, né, de presente em mãos, tá bom? Então eu concluo aqui, tá bom? O nosso curso é de 8 às 9h30, a gente se estendeu bastante hoje, né? Mas por ser a primeira vez, para poder, digamos assim, explicar algumas coisas, a gente conclui. Mas sempre o encontro vai ser assim, das 8 às 9, 9h05, 9h10 no máximo. Eu faço a explicação do tema e depois eu deixo um tempo aberto. Se caso ninguém tiver perguntas para fazer, eu aproveito e faço mais alguma explicação, alguma coisa, tá bom? Mas é importante também que vocês busquem participar e aproveitem, né? Ou se teve uma dúvida hoje que vou escrever para na próxima semana trazer, pode também entregar por escrito, que na hora das perguntas eu posso ler e responder. Tá bom? Então, muito obrigado a todos, vamos ficar de pé. Agradeço também aqueles que nos acompanham, né? Nos acompanharam pelo YouTube, né? Online, que possa ser também uma oportunidade de estarmos juntos nesse curso. Vamos agora ficar de pé, né, e agradecermos a Deus, rezando este Glória ao Pai e este Pai Nosso, agradecendo a Nosso Senhor, desejando a vocês um bom retorno, e lembrando que o nosso próximo encontro será no próximo sábado, já agora, mesmo horário, às 8h da noite, tá certo? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.